Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. E a nossa rapidinha de hoje é para a gente resolver uma expressão numérica, certo? Com potência, certo? Só que a potência é um número irracional, é uma raiz, tá certo? Temos aí, ó, 4 elevado à raiz quadrada de 8, que multiplica 8 elevado à raiz quadrada de 2. Tudo isso sobre 32 elevado à raiz quadrada de 2, fecha parêntese, elevado à raiz quadrada de 8. Ufa, parece difícil, né, pessoal? Mas não, pessoal, é simples demais. Vamos lá. Então, para a gente resolver isso aqui, qual a ideia? Qual a sugestão? Certo? Se você tem uma ideia, pausa o vídeo, certo? Tenta fazer aí, depois você volta para ver se você fez igual, tá certo? Então, a dica aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 4, 8 e 32. São múltiplos de 2. Então, a ideia aqui é deixar tudo em base 2. Certo? Tudo em base 2, porque eu vou usar aquela propriedade de potenciação, né? Deixar tudo em bases, certo? Para manter as bases e somar os expoentes, já que temos uma multiplicação. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, 2, certo? Aliás, 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Eu coloco aqui 2 ao quadrado, vou fechar parênteses, certo? Porque temos aqui a raiz quadrada de 8, tá certo? Que multiplica, aí vou para aqui, ó. Trazer um pouquinho para frente aqui, 8. Se eu fatorar 8, eu vou perceber que 8 é o mesmo que 2 à terceira. Vou colocar aqui a 2 à terceira, tá bom? Deixar parênteses aqui, elevado à raiz de 2. Tranquilo, né, pessoal? Sobre fazer o mesmo com o 32. Se eu pegar o 32 e fatorar, eu vou perceber que 32 é o mesmo que 2 à quinta, certo? Elevado à raiz de 2. Pessoal, essa questão aqui da fatoração eu não estou fazendo porque assim, eu imagino que você sabe fazer a fatoração, tá certo? Então, se você não sabe fazer a fatoração do número, eu indico que você procure na nossa playlist, né, como fatorar o número, certo? Então, aqui é 32, se eu fatorar ele, o 2 vai aparecer 5 vezes, então é 2 à quinta, certo, pessoal? É isso. Certo, pessoal? Então, aqui está tudo em base 2, tá certo? O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, trazer um pouquinho mais para cima aqui, para a gente ganhar espaço, tá certo? Aí, então, eu vou ter aqui 2, tá certo? Elevado a 2, fecha parênteses aqui. Só que eu tenho raiz de 8. Quanto é a raiz de 8? Se eu fatorar a raiz de 8, eu vou perceber que a raiz de 8 é 2 raiz de 2, certo? Que multiplica. Aqui eu já posso fazer, né, direto, mas eu vou colocar aqui para ficar igual. 2 elevado à terceira elevado à raiz de 2. Tudo isso ainda sobre 2 elevado à quinta elevado à raiz de 2. Continuando, né? Isso tudo elevado à raiz quadrada de 8. Pronto. A partir de agora eu já posso, né? Está tudo em base 2. Eu já fiz as fatorações das raízes, né? Então agora eu posso já finalizar isso aqui. Então aqui eu vou ter o seguinte, 2, certo? 2 vezes 2, 4, que eu vou multiplicar essa potência por essa, tá certo? Então vai ficar 4 raiz de 2, tá certo? Que multiplica do mesmo jeitão aqui a 3, essa potência multiplica essa outra potência aqui, vai ficar 2 elevado a 3 raiz de 2. Continuando aqui, isso tudo sobre 2, observe aqui, que eu tenho 5 que multiplica essa raiz quadrada de 2. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Isso tudo ainda elevado a raiz quadrada de 8. Professor, por que o senhor não coloca aqui 2 raiz de 2? Porque, vamos lá, olha o que vai acontecer aqui. Olha, eu vou usar aquela propriedade, né, de potenciação, né? Manter as bases, no caso é 2, e vou somar os expoentes. Então, observe que se eu manter as bases, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2, tá certo? 2, e vou somar os expoentes. Então, eu tenho raiz, aliás, 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Se eu juntar, né, os índices são iguais, as raízes são iguais.
Então vai ficar 4 com 3, 7, raiz de 2, beleza? Aqui embaixo, mesmo jeitão aqui, ó. 2 elevado a 5 raiz de 2. Isso tudo elevado ainda a raiz quadrada de 8, certo? Chegamos aqui, pessoal, em uma divisão de potência de bases iguais. O que é que diz? Manter as bases, certo? Manter as bases, está aqui o 2, certo? E subtrair os expoentes. Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Então vai ficar o seguinte, ó, a base está aqui, vai ficar 7 menos 5. Então vai ficar 2 raiz de 2. Lembrando que isso tudo está elevado à raiz quadrada de 8, certo? Para finalizar aqui de fato, ó, isso aqui vai ser igual a 2. Vou multiplicar essa potência por essa potência aqui. Então, vou colocar 2. Olha o que ficou. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Então, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 16. Pessoal, 16 tem uma raiz perfeita, né? No caso é 4. Então, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8 é a raiz de 16. E a raiz de 16 é 4. Tá certo? Então, a resolução dessa questãozinha aqui é o seguinte. 2, certo? 2 vezes 4, 8. Então, a resolução dessa expressão numérica é igual a 2 elevado à oitava. Tá certo? Vou colocar aqui para cima o seguinte. Certo? Então, o resultado dessa expressãozinha aqui, numérica aqui, o resultado dela é 2 elevado à oitava. Beleza, pessoal? Então é isso, um pouco extenso, certo? A gente usou aqui todas as propriedades da potenciação, né? Usamos a fatoração, tá certo? E finalizamos aqui. Beleza, pessoal? Se você gostou, dá aquela moral pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Participe, pois todos os dias sempre temos uma nova videoaula no nosso canal, uma rapidinha, tipo essa aqui. Beleza, pessoal? Valeu!